Pessoal do primeiro ano, tudo bem? Bom dia. Bom, gente, seguindo o nosso conteúdo aí programático, tá? Hoje, para o dia 6/4, né? Até estava para nós, né, já trabalharmos aqui a página 30. E realmente eu quero que vocês leiam essa página 30, onde fala dos agentes externos ou exógenos. Só que eu gravei uma aula específica, né, sobre esses agentes externos e exógenos aqui. Por que eu resolvi dar uma atenção específica para isso? Porque os vestibulares gostam de cobrar muito eles. Tá? Então eu gravei uma aula só para eles. Ok? Vocês têm que ter assistido todas as aulas. Pelo que eu vi lá, o tanto de visualizações que tem, acredito que vocês assistiram, né? Bom, na página 31, logo aqui abaixo, nós temos, acompanhem, 31 da apostila, né? Vai lá, bases geológicas e grandes compartimentos do relevo mundial atual. Então, se dá um pause no vídeo, vai lá, pega a apostila, né? Vai lá na página 31 e embaixo da página 31 tem o título falando bases geológicas e grandes compartimentos do relevo mundial na atualidade. Ok? Então, ele está dizendo o seguinte. Olha só, as formas do relevo são erguidas e destruídas. Ok? Olha só, são erguidas. Cadê o mouse aqui? Saiu. Cadê o mouse aqui? São erguidas, né? E daí elas são destruídas a tal ponto que ela chega nessa base aqui só. Ó. Isso aqui um dia, ó, isso, né? Esse relevo um dia ele já teve tão alto quanto esse. Então eles foram erguidos e destruídos pelos agentes endógenos, forças do interior, que dobram esse terreno na superfície, ou seja, soerguendo ele, erguendo, e os agentes exógenos esculpem eles, desgastam eles através do intemperismo, da erosão que esse terreno ele recebe através dos agentes exógenos, sol, chuva, vento, neve, derretimento de geleira, enfim, a tal ponto que aí ele chega a tal ponto que ele fica desse tamanho aqui, só a base dele, ó, a base dele ficou. Vendo por que a base? Porque são terrenos mais rígidos, chamados de escudos cristalinos. Por quê? Porque essa base aqui ela ficou? Porque essa aqui são rochas mais resistentes, que são minerais, são cristais. E eles, dentro de uma escala geológica de dureza, tá? Eles são um dos elementos mais duros do planeta Terra. Okay? O diamante, por exemplo. Então, por isso que são chamados de cristais, escudos cristalinos. E por que escudos? Porque essa parte ela é tão resistente que ela protege todos os minérios que estão aqui, os minerais que estão aqui, né, do intemperismo, né, dos agentes exógenos. Por isso que é chamado de escudos cristalinos, tá? Só nessa primeira frase aí, né? Vamos lá. As formas do relevo são erguidas e destruídas, revelando uma dinamicidade das paisagens geradas, né, geralmente constatadas no decorrer de longos períodos do tempo geológico. Então tem essa dinamicidade, ela é dinâmica. Ok? O processo está acontecendo agora, lentamente. Nós não conseguimos observar a olho nu, por isso que ele demora milhares de anos dentro da geologia, tá? Para ocorrer. Atualmente o território brasileiro é desprovido de grandes altitudes, ou seja, não tem terrenos muito altos. No território brasileiro não tem dobramentos modernos, apenas planaltos, né, altos planaltos e planícies. Tá? Ou seja, grande parte do território brasileiro é composto por planícies e planaltos. Okay? Contudo, entre o fim da era pré-cambriana e o início da Paleozoica, houve dobramentos antigos que formaram cadeias de montanhas elevadas. Naquela época tinha, hoje não mais. As cadeias de montanhas que foram formadas naquela época, hoje elas foram desgastadas já, né? São principalmente as regiões do Planalto Central brasileiro, né, que foi desgastado, tá? Em regiões que se localizam sobre as áreas de colisão de placas tectônicas. Então, uma área de dobramento ela só é possível em área de colisão de placa tectônica. Despontam as mais altas cordilheiras do globo na atualidade. Então, toda a região do globo hoje, que é de limite de placa tectônica, que essas placas tectônicas elas se chocam, a mais pesada passa por baixo, da mais leve pressiona o terreno, como todo o processo que eu já expliquei para vocês, e vai dobrar a superfície terrestre, formando grandes cadeias de montanhas chamadas de cordilheiras. Ok? Aqui, tá. Sua formação corresponde aos dobramentos modernos, né, iniciados aproximadamente na era Cenozoica. Agora eu gostaria de ir lá para a página 32 com vocês. 32, 33, né? E
32 e 33. Aqui na parte de baixo está falando de escudos cristalinos. Ok? Justamente, né? Que são essas partes mais resistentes aqui, ó. Escudos cristalinos. Aqui são os dobramentos modernos. E aqui, olha, são as bacias sedimentares. Essa partezinha amarela aqui, tá? Ela indica, ela ilustra que o terreno que estava aqui, que foi desgastado, e o que estava aqui, que era mais alto, e agora ele foi degradado, aonde que está? Sumiu? Não, foi para as partes mais baixas do terreno. Onde eram as partes mais baixas do terreno? Era aqui, ó, entre dois vales, ó. Aqui, isso aqui é um vale, isso aqui é outro vale, tá? Ok? Então eles foram depositando todo o material retirado daqui com intemperismo, foi depositando aqui nessa região, ou seja, em forma de sedimentos, por isso que são chamados de bacias sedimentares, tá? Crátons, aqui o que são crátons? São os escudos cristalinos, essas partes resistentes, ok? Então, aqui, ó. Essa aqui que eu queria mostrar para vocês, estrutura geológica do Brasil, composição geológica do território brasileiro. 64% é composto por bacias sedimentares. Aonde está de azul, no mapa, são as bacias sedimentares. Aonde está em amarelo ou em marrom, são, né, os escudos cristalinos. Marrom, terrenos mais altos, tá? Então, 36% formado por escudos cristalinos. Então, nós não temos dobramentos modernos, mas essas partes aqui onde estão amarelas e marrons, um dia elas foram já dobramentos modernos, um dia elas já foram grandes montanhas, mas hoje não, hoje elas são planaltos, né, ou chapadas, que foram desgastados pelos agentes exógenos. Então aqui nós temos o escudo da Guiana, né, o escudo, né, brasileiro no Planalto Central, ok? Toda essa região aqui, ó, o escudo brasileiro pega toda essa região aqui. Né? E as bacias, né, a bacia do Paraná, todas as bacias ela vai levar o nome do rio principal. Por quê? A bacia não é a parte mais baixa do terreno? E na parte mais baixa do terreno eu vou ter um rio correndo ali. Portanto, a bacia ela leva o nome do rio principal. Então, bacia do Paraná, que é a bacia do Pantanal, bacia São Franciscana, do rio São Francisco, que vem aqui, ó, e deságua aqui. Bacia litorânea, do litoral, bacia do Maranhão e Piauí, que aqui também é chamado de Tocantins-Araguaia, por causa dos rios Tocantins-Araguaia. E a bacia amazônica, né, que é por onde percorre o rio Amazonas, tá? Então aqui dos dobramentos modernos, por exemplo. Olha só, isso aqui é um dobramento moderno, altas montanhas. Então se a gente for lá na página 33, o que ela nos diz sobre dobramentos modernos? Né? Foi originado no período Cenozoico, chamado de Terciário. Originou-se por pressão tectônica, ou seja, duas placas tectônicas, uma pressionando a outra. Próprio da movimentação e da colisão de placas litosféricas, que são as placas tectônicas, essas placas litosféricas que ele inventou aqui, tá? Inventou não, na verdade ele podia falar placas tectônicas, mas falar placas litosféricas, é um jeito mais elegante de falar, tá bom? Os dobramentos modernos constituem os cinturões móveis, que se caracterizam pela elevada altitude e pela intensa movimentação tectônica. Por quê? Intensa movimentação tectônica? Porque está numa área de limite entre duas placas tectônicas, tá? Ele dá o exemplo aqui, olha, na América do Sul, a Cordilheira dos Andes, né? Ela vem originada desse tipo de processo aí, tá? Desse processo das placas tectônicas, uma se choca com a outra, acaba dobrando o terreno. Eu mostrei aqui para vocês essa imagem, vamos ver. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Placa tectônica, uma se choca com a outra, acaba dobrando esse terreno, soerguendo o terreno. Aqui está acontecendo a mesma coisa, ó. Chocando, as setas se chocando, a zona de convergência se dobrou, formou o terreno, tá? Agora, se nós formos aqui nas bacias sedimentares, aqui, novamente, bacia sedimentar. Isso aqui é um terreno sedimentar. Perceba que parece que são várias linhas, né? Cada linha dessa aqui é um período geológico. Corresponde a uma história, tá? Geológica. Então, ela foi o quê? Ela recebeu sedimentos degradados das altas montanhas e veio para cá. Que aqui é uma parte mais baixa do terreno. Foi sedimentando, se assementando, né? Até formar uma outra rocha chamada de rocha sedimentar. Ok? Aqui, ó. Tá? Percebam como que ela tem várias estratificações. Cada linha dessa nós chamamos, dentro da geografia, de estratificação. Nesse caso aqui, ó, aqui é uma estratificação aplainada. Percebam como parece que uma foi, né, uma sobreposta à outra, uma em cima da outra. Aqui é estratificação cruzada, tá? Olha só, uma atravessada, a outra aqui.
Isso aqui vai de acordo com o clima na época, né? De acordo com a velocidade do vento, o sentido do vento, etc. Então, as bacias sedimentares? Estruturas rochosas formadas pela deposição de sedimentos. Ok? Ó, cada linha dessa corresponde a uma deposição de sedimentos, né? Ou seja, resíduos de rochas mais antigas, que no decorrer de milhões de anos preenchem superfícies mais baixas, depressões ou, né, bacias. As bacias sedimentares podem ser formadas em antigos ambientes marinhos, de praias, grandes vales, pântanos, desertos, e que hoje não são mais, por isso são as partes mais baixas, e quando esses materiais eles se degradam e eles vão para a parte, eles despregam das rochas através do intemperismo, eles vão para as partes mais baixas do terreno, tá? Bom, agora vamos aqui para a página 32, porque ele está falando sobre os escudos cristalinos. Olha só, conjunto de rochas mais antigas, formadas na era pré-cambriana, né? Aqui, peraí, isso aqui, ó. Aqui, tá? Escudos cristalinos. Formados, né, na era pré-cambriana e em parte da era paleozoica. São também denominados de maciços antigos. Por que maciços antigos? Primeiro porque aqui é resistente por causa da densidade das rochas. Então, esse maciço vem não vem de macio, não tem nada a ver, vem de massa, de maçante, de concentrado. A rocha, o mineral aqui, né, ele é altamente concentrado, portanto altamente resistente. E antigos por quê? Porque são terrenos muito antigos. Tá? Vem da era paleozoica. Paleo justamente quer dizer antigo, né? São também denominados de maciços antigos originados na superfície. Planaltos ou serra bastante desgastados por processos erosivos ao longo dos anos. Situam-se sobre os crátons. O que são os crátons? São estruturas tectônicas mais estáveis, ok? Mais firmes. Os escudos guiano e o brasileiro são exemplos de núcleos cratônicos na América do Sul. Então esses crátons são as partes mais rígidas, né, do terreno, tá? Mais firmes. Aqui é um exemplo de dobramentos modernos, não, perdão. Isso aqui não é dobramentos modernos. Isso aqui é escudos cristalinos ou maciços antigos. A Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, ó. Tá vendo aqui, ó? Parece que ela é a base de uma antiga montanha. Eu peguei a montanha e cortei daqui. Então essa montanha, ó, ela crescia pra cá, e esse terreno foi todo desgastado, aplainado pelos processos erosivos. A Chapada Diamantina mesmo, olha só. Isso aqui é a Chapada Diamantina. Deixa eu ver se consigo clarear a tela um pouquinho mais aqui. Ó. Muito. Então aqui é a Chapada Diamantina. Tá bom? Então todo esse terreno aqui, ó, né, subentende-se que um dia ele já foi um elevado planalto, ele foi desgastado de tal maneira que ficou só essa parte aqui, a parte da base dele, a parte mais resistente. Chapada Diamantina lá na Bahia, tá? Aqui outro processo de erosão, é o Grand Canyon nos Estados Unidos, sofrendo a erosão do rio, o Rio Colorado, um dia ele esteve aqui na superfície, e há milhares e milhares de anos atrás ele foi escavando até chegar aqui, tá? E ele continua escavando, até que ele chega numa região, até que ele encontre rochas mais resistentes, que daí não permite que o rio ele ultrapasse. Ok? Olha só, né? Os planaltos, a Serra da Botoquena, no Mato Grosso do Sul, que divide o Pantanal, né? Ali do outro lado da Serra da Botoquena está a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Planalto da Borborema, também, 600 quilômetros de Planalto, pegando Alagoas, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba, tá? Ok? Então esse Planalto da Borborema aqui, rochas antigas mais resistentes também. É planaltos, não é montanhas, é apenas planaltos. E essas rochas mais resistentes foram as que resistiram, né? Sobreviveram ao longo dos milhares de anos, por enquanto, tá? Sobreviveram ao intemperismo, né? Aos agentes exógenos. Tudo bem? Mas lá na aula de climatologia nós vamos aprender que essa região aqui, ó, esse planalto ele tem uma influência sobre a caatinga, sobre o sertão nordestino e sobre a seca que assola a parte interior do Nordeste, tá? Ok? Beleza? Bom, então essa aqui foi a aula de hoje. Né? Se você não entendeu, você assiste o vídeo novamente, vai fazendo as suas anotações aí para que você possa ter um bom desempenho, né, nas atividades avaliativas, né, nos módulos, enfim. Tudo bem, gente? Então é isso, né? Bons estudos para vocês, boa semana
Até a aula de segunda-feira.